E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o nosso 50º vídeo. Para nós aqui é uma grande alegria, uma grande satisfação poder gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o tema desse vídeo é campo magnético. Nós falaremos a respeito de campo magnético em 3 situações diferentes. Então nós vamos gravar 3 vídeos falando sobre essas situações. E você sabia que em torno de qualquer condutor elétrico percorrido por corrente elétrica, por conta dessa corrente, nós temos sempre a formação de um campo magnético em torno desse condutor? E que esse campo magnético ele pode ser prejudicial a alguns tipos de instalações, como por exemplo numa instalação de rede de computadores, quando nós temos uma proximidade de um cabo elétrico, de um cabo de par trançado, que é o que faz a comunicação, é o cabo de dados, né? E também quando a gente instala cabos elétricos muito próximos a cabos utilizados para som, trazendo assim muito ruído e muitas interferências, prejudicando a qualidade do som. Por isso é importante sempre olhar na norma, e as normas elas dizem e nos mostram a distância mínima recomendada de um cabo elétrico para esses tipos de cabeamentos específicos. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu joinha e também compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o conteúdo do nosso canal. E nós vamos falar então aqui a respeito dessa questão de um condutor elétrico percorrido por corrente elétrica, como é que ocorre a formação desse campo magnético. Então olha só, nós temos aqui 2 exemplos, né? Nós vamos falar sobre eles aqui. Um condutor elétrico em que a corrente elétrica ela está descendo, vou anotar aqui que é corrente, essa setinha aqui, a corrente elétrica está descendo por esse condutor. E aqui eu coloquei uma outra corrente, uma corrente elétrica agora subindo pelo condutor. Então existe uma forma da gente perceber como que se dá a formação desse campo magnético. Então olha só, existe uma regra que nós chamamos de regra da mão direita, e através dessa regra nós identificamos o sentido da corrente e também conseguimos identificar o sentido do campo magnético, porque o campo magnético ele tem um sentido de rotação. Olhando para esse desenho, para esse primeiro exemplo aqui, nós temos a corrente elétrica passando no condutor nesse sentido. Agora, se nós tomarmos esse condutor aqui e colocarmos ele de frente para nós vamos entender que essa corrente ela vem na nossa direção. Bom, se essa corrente vem na nossa direção, como é que a gente vai representar aqui nesse plano a corrente vindo na nossa direção, vindo na direção do plano do quadro, não é? Ou vindo do plano do quadro para nós? Então, como é que a gente indica isso? Existe uma maneira da gente representar. Então, olha só, nós temos aqui uma forma de representar quando a corrente está vindo do quadro na nossa direção. Nós identificamos com um ponto. Eu estou fazendo grande aqui para ficar bem visível aí no vídeo, tá certo? Então, aqui, esse ponto que eu fiz bem maior aqui, está mostrando para a gente que a corrente está vindo nessa direção. E quando a corrente ela está subindo, é como se eu pegasse esse condutor aqui, colocando ele aqui de frente, nós vamos entender que essa corrente está entrando no plano do quadro. Nesse caso, então, nós teremos uma outra maneira de identificar a corrente entrando no plano. Então a forma correta da gente fazer essa representação é essa aqui, olha. Nós temos um xizinho, então nós fazemos um x aqui, uma circunferência com um x. Então, enquanto aqui a corrente está saindo, nesse caso a corrente está entrando no plano do quadro. Tá certo? Então olha só, nós vamos fazer aqui a aplicação da regra da mão direita, para a gente poder entender agora qual que é o sentido do campo magnético. Se o campo magnético está
girando no sentido horário ou no sentido anti-horário em ambos os casos. Bom, na regra da mão direita, é importante dizer para vocês que tem que usar a mão direita, não é? Não adianta querer aplicar a regra da mão direita utilizando a mão esquerda, porque não dá certo. Então, olha só, na regra da mão direita, o dedo polegar, ele sempre vai indicar o sentido da corrente para esse caso, quando se trata de um condutor retilíneo, um fio. Então, o polegar indica o sentido da corrente. Então, polegar, sentido da corrente. Enquanto que os demais dedos estarão representando o sentido do campo magnético. Campo magnético. Então, olha só, como é que fica a aplicação dessa regra em ambos os casos? Bom, nesse caso aqui, então, o polegar, que indica o sentido da corrente, porque a gente entendeu que a corrente está vindo na nossa direção. Então, o polegar está vindo para cá, e esses dedos, eles estão fazendo esse movimento. Os demais dedos estão fazendo esse movimento, que é o sentido anti-horário. Então, olha só, esse aqui, portanto, é o sentido do campo magnético criado por essa corrente que está vindo na nossa direção, do quadro para nós. Não é? Então, nós temos aqui o campo magnético. O vetor campo magnético é indicado aqui pelo B. Ok? Então, nós temos aqui o campo magnético. Quando a corrente está fazendo o contrário, ou seja, está entrando no plano do quadro, nós apontamos o dedo polegar para o quadro e os demais dedos farão esse outro movimento, mostrando para nós que o campo magnético nessa situação aqui, quando ele está entrando no plano do quadro, esse campo ele está no sentido horário. Então nós temos aqui, olha, o sentido desse campo, nesse caso, aqui de baixo, o campo magnético girando aqui no sentido horário. Então nós temos um campo magnético aqui. Bom, agora como é que a gente faz para identificar ou para calcularmos o valor do campo magnético? Então existe uma equação para esse caso, para o caso do campo magnético em torno de um condutor. A equação é a seguinte: B, que é o campo magnético, vai ser μ vezes a corrente dividido por 2πr. Então, o que são cada um dessas informações? O B, para nós aqui, é o campo magnético. E o campo magnético, a unidade dele é o Tesla. Ou, para quem preferir, pode ser o Weber por metro quadrado. É uma outra unidade. Um Tesla é a mesma coisa que 1 Weber por metro quadrado. O Mi, essa letrinha grega aqui, representa a permeabilidade magnética do material ou do meio. Se nós temos, por exemplo, no ar ou no vácuo, o μ ele tem um valor que é uma constante para aquele meio, né? Tem uma permeabilidade naquele ambiente, no ar ou no vácuo. Quando se trata de um material ferromagnético, dependendo do tipo de material, para cada material nós temos uma permeabilidade magnética diferente. É a maneira com que aquele material ele desenvolve o fluxo magnético, ele permite que esse fluxo magnético percorra o material ou aquele meio. E o R aqui para nós é o raio, que é a nossa referência. Essa referência ela é medida em metros, tá? Então o raio de referência em metros. E o I é a intensidade da nossa corrente elétrica, que é dada em
ampere. Então, olha só, qual é esse raio? Né? O raio é a nossa referência. Então, se eu tenho aqui uma distância maior, um raio maior, nós teríamos nesse ponto aqui um valor de campo magnético muito menor do que se esse ponto fosse aqui, olha, se eu tivesse um raio menor. Ou seja, quanto maior esse raio, mais distante do cabo elétrico eu estiver, menor vai ser o valor do campo magnético. E quanto mais próximo eu estiver do meu condutor elétrico, mais intenso vai ser o meu campo magnético. E dessa forma, então, nós encontramos o valor do campo magnético para quando eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um condutor retilíneo. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.